Só que eu acho que o empreender, você parte muito daquilo que você está vivendo no meio ou para onde você está olhando, né? Aí vem o lado bom de empreender, que você consegue crescer rápido, e o lado ruim, que os problemas vêm muito rápido. E se não se preparar, cara, você não consegue resolver. Faz um planejamento estratégico. Pensa onde você quer chegar, como você quer chegar, porque pode custar muito caro. Quem não estrutura vai perder. Se você não estruturar a sua empresa, eu não estou falando para sobrecarregar a empresa, mas estruturar no que der. Porque se você não treinar a pessoa, você não cresce. Porque a gente acha que o muito trabalhar vai gerar muito resultado e às vezes não. Às vezes, se você conseguir organizar, você trabalha menos e gera muito mais resultado. Eu acho que tudo para a gente ter sucesso, para a gente alcançar algo, existe o detalhe. O que é o detalhe? É onde você sai da curva, aonde você se diferencia. Ensino muito sobre perseverança e você acreditar em você. Então, tipo assim, não interessa o que os outros falam, não interessa o que os outros pensam, acredita no que você está fazendo. O ambiente que você está muda tudo. Porque o ambiente abre sua visão, o ambiente fala que te mostra que você está procrastinando, o ambiente te mostra que você está indo no caminho errado. Isso daqui devia ser prioridade de qualquer empresário. Você se questionar, você olhar para o negócio. Mas pergunta quanto faz. Não faz. O operacional mata ele. Não importa se eu sou ruim ou bom. Importa é o quanto eu quero aquilo. O quanto eu quero algo. Se eu quero algo, eu vou me dedicar. E para me dedicar, eu tenho que ter fé. Mas você não precisa ser essas pessoas, você precisa ser você. Você precisa ser você e aquilo que Deus planejou para sua vida. Então não olhe para a sua realidade. Não tenha vergonha da sua realidade. Não tenha vergonha do estágio que você está. Tenha visão de onde você quer chegar. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Fox Academicast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E hoje, não diferente de nenhum dos outros episódios, eu trouxe mais um convidado super especial. Gente, hoje o bate-papo vai render, tenho certeza que através dessa conversa aqui vai ter muito insight para vocês, vai ter incentivo, vai ter uma boa dose de realidade, porque o podcast aqui mostra histórias de verdade, tá? A gente não mascara nada. E aí eu já preciso pedir para que vocês se inscrevam no canal, curta, comenta, compartilha, porque isso ajuda bastante a gente e não custa nada para você. E eu vou ficar bastante agradecido, tá bom? Fez isso aí? Feito isso, eu vou de papo, meu amigo Vitor. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no estúdio, aqui em casa, um amigão. Se apresenta mais pro pessoal. Bom, cara, pra mim é uma honra estar aqui, cara. Tô muito feliz mesmo. Primeira vez participando de um podcast. Sou o Vitor Colé, sou casado com a Roberta, mãe da Rebeca e da Maitê. Tem que falar o nome dela. Não, se eu não falar, depois ela fala, meu pai, você não falou da gente? E hoje eu faço parte da JP Administradora, que é uma holding familiar. E também agora entrei numa sociedade do Sítio Domingos, onde a gente planta tomatinho, o Wave City Heaven lá, que a gente tem conversado bastante, e o quiabo. Show de bola. E ó, você falou um negócio aí que um dia eu vou mergulhar muito. Por quê? Tem uns empresários que estão vindo aqui, eles estão falando, primeira vez que eu participo. Eu vou mergulhar disso, né? Eu ter sido o primeiro, porque ó, daqui a uns 10 anos você vai ser um multimilionário, vai ser difícil de repente da gente se cruzar por aí. Vai junto, mas eu vou falar assim, ó, eu gravei o primeiro podcast com aquele cara, eu vou mergulhar disso. E eu também, para pra pensar. Daqui a pouco o Claudião já tá estourado, hypado no YouTube, no Insta. Eu já fui no podcast do Cláudio. Boa. A gente vai ter essa lembrança se Deus quiser e ele quer. Vitor, fala pra mim de onde vem a sua essência empreendedora. Você já trabalhou em outras coisas, você sempre quis, foi acidental, de onde vem? Cara, eu tava pensando muito nisso, quando eu comecei a assistir os podcasts e tudo mais. Eu falo que eu comecei a empreender quando era criança, cara. Porque quando era criança, eu começava, sabe, lembra aquela época de salgadinho vinha tazo? Eu juntava uns tazos, e aí na escola, uma vez, os moleques começaram a querer comprar, eu comecei a vender os tazos. Boa. E uma vez eu vendi uns tazos por R$15, assim, uma coleção que eu tinha de tazos. R$15 na época dos tazos, que eu tinha uns 20 anos atrás, talvez mais? Eu tinha acho que 11 anos, não, menos de 11 anos, tenho 32, mais de 22 anos. Olha aí, 22 anos atrás, R$15 era R$15, cara, já era uma graninha boa pra criança. Não, você não sabe. Eu vendi esses tazos, aí no outro dia a diretora, ô Vitor, você vendeu, o que aconteceu? Você vendeu os tazos lá e a mãe do menino reclamou que era o dinheiro do lanche da semana dele. Ó, eu já usei o dinheiro já, ele quis comprar, agora eu não devolvo não tinha esse negócio de internet que não.
Aí eu fiz o primeiro negócio. Aí depois eu comecei a vender algumas coisas, revistas na escola, revistinha que eu conseguia comprar, comecei a vender. E aí depois também eu comecei, pratiquei bicicross. Eu sempre gostei de esporte. Legal. Agora eu tô mais acima do peso que eu parei, cara. Todo mundo que tá em casa viu que você é atleta, Não. pode ter certeza disso. Não, eu parei até meus 19, eu fui bem ativo na bike, né? E aí meu sonho era ser profissional, cara. Eu queria porque queria ser profissional. E na verdade, o meu sonho de ser empresário, de ter empresa, de fazer negócios, vem do meu pai. Meu pai é um comerciante, um empresário incrível, cara. Meu pai teve loja de automóveis 32 anos. Caramba. Aí começou como um engraxate de rua. Cara, meu pai tem uma história muito linda. Que legal. Então eu olhava para ele e falava, quero ser igual meu pai, quero ter empresário, ser empresa, ter liberdade, ao mesmo tempo responsabilidade, possibilidade. Então eu admirei muito sempre meu pai e eu queria seguir esse caminho. Só que eu acho que o empreender, você parte muito daquilo que você está vivendo no meio ou para onde você está olhando, né? Então na época era o Tazo, porque o Tazo surgiu uma oportunidade. Aí depois eu comecei a praticar o bicicross, e aí eu comecei a ir nas corridas, e aí eu conseguia, por exemplo, eu sempre tive muita fé, cara. Muita fé mesmo assim. Eu sempre desenhava, por exemplo, quando eu sempre fui muito focadão. Então, tipo, na época do bicicross, eu era, tipo, fissurado na bike. Então, se eu perdi uma corrida, eu chegava no domingo cabreiraço em casa e metia a ladeira acima na bike, treinando a subida, e eu queria ganhar de todo jeito. Aí, eu consegui um patrocinador, eu conseguia pegar algumas peças mais baratas e revender. E aí, por exemplo, nessa época, meu sonho era, tipo, abrir uma loja de bike. Então, eu sempre pensava em alguma coisa de algo que eu estava vivendo, vamos dizer assim, né? Que legal. Então, isso é interessante que você está falando, porque hoje o empreendedorismo está em alta, né? Meio famoso a palavra empreender e tal. E as pessoas têm, às vezes, essa dificuldade. Cara, vão empreender com o quê? Né? Tipo, o que eu posso fazer? Às vezes elas vão copiar dos outros, não tem problema nenhum. É uma forma de você copiar o que os outros estão fazendo. Mas você trouxe um insight muito legal que é assim, cara, você vai fazer aquilo que está na sua mão. Então, tipo assim, você olhou o Tazo e falou, meu, vou vender o Tazo. Caramba, que você né? vende? Acho que ganhou tanto dinheiro quanto a uma chips na época. E pior que você falou, cara, foi muito saudosista. Eu falei, nossa, é Tazo, faz muito tempo isso. Toda criança gastava uma grana com Tazo. Assim, a gente queria porque queria comprar o salgadinho justamente para ter o Tazo. Às vezes nem comia o salgadinho, abria o pacote ali, pegava o Tazo. Tazo é criança. Você já notou isso de novo, R$15 há 20 anos atrás, com uma criança, com um pivetinho, dar R$15 no negócio, já era assim, você super faturou. Eu nem ligava tanto, eu tinha os Tazos. Comia salgadinho, tinha os Tazos, mas você quer comprar? Quero. E com esse dinheiro dá pra você comprar um monte de salgadinho, ter mais um monte de Tazo e fazer eu não sei, tipo assim, eu não lembro no que eu reapliquei esse dinheiro, com que eu gastei. Deve ser coisa de criança na época, né? Mas de novo, eu acho isso muito engraçado. Inclusive hoje lá no trabalho eu estava conversando sobre isso, sobre atitudes empreendedoras que eu vi o Pablinho ou a Maria fazendo. Acho isso muito legal. Até a Gi, que talvez vai assistir, ela brincou comigo, porque eu falei para ela que às vezes o Pablinho, ele cobra de mim para fazer alguns serviços. Ela, nossa, mas você está deixando ele te extorquir, cobrando de você? Eu falei, cara, eu deixo, para justamente ele já começar a aprender a negociar. Então, ele tem a mesada dele, né? Tem lá as tarefas de casa que ele tem que cumprir para conseguir a mesada dele, mas falei, filho, você quer mais, você precisa fazer mais. Aí tudo que ele viu fazendo, ele, pai, posso trabalhar para você? Aí eu já percebo a intenção, eu falei, pode, quanto? R$5, pai. Não, R$5 também é muito, filho, você vai fazer só isso? É 2. Não, tá bom. Então já vai estimulando. A mamãe esses dias também foi engraçado, ela queria porque queria um negócio lá na escola, eu falei, filho, isso aí não compensa, não vale a pena, eu não vou dar dinheiro para isso não. Falei, dá seu jeito aí. Ela pegou o WhatsApp da mãe dela, começou a mandar mensagem pros tios, pra avó. Viu, quer comprar um desenho meu? Quer comprar? R$5 o desenho e tal. Vendeu um montão de desenho. Aí até uma tia nossa, pede o Pix aí pra sua mãe que eu vou fazer o Pix de 2 desenhos, você faz o desenho pra mim. Foi até engraçado que ela se arrependeu tanto, que ela tinha tanto desenho pra fazer, que ela tava assim, já, tanto desenho e tal. Mas eu acho legal isso, dessa atitude empreendedora, e eu fico incitando neles para que um dia isso tenha fruto, né, cara? Importante. Eu falo que nós pais temos que deixar um legado para a criançada. Porque na escola não ensina a empreender. Eu fiz faculdade de administração, cara. Legal. A faculdade minha eu fiz na PUC São Paulo. Que já é uma faculdade de referência. De referência, só que, cara, eles ensinam a você ter um bom cargo. Eles ensinam a você ser um bom
trabalhar, galgar, tipo, cargos, uma posição legal na empresa. E eu sempre quis empreender, cara. Mesmo porque, tipo, eu falo muito sobre meu pai. Assim, meu pai, eu comecei pequeno com uma casa, mas eu comecei só nesse negócio, depois, esporadicamente, algumas outras coisas. Meu pai vem vendendo fruta, ovo, coisa na rua desde os 7 anos de idade, ele fala. Fala, Victor, essa é muito forte. Toda vez que eu lembro, assim, eu fico muito emocionado, assim. Meu pai, com 7, 8 anos, ele tinha que vender ovo, e meu avô era bem ríspido. Meu avô falava assim, ó, se você derrubar um ovo e quebrar, você dá um jeito de trazer de volta para casa, que a gente vai aproveitar. Não perca um ovo. E outra coisa, meu avô falava assim, você não volta para casa enquanto você não tiver vendido tudo. Caraca. Eu tô falando assim, meu pai tinha 7, 8 anos de idade. Uma criança. Uma criança. Daí eu falo assim, pai, tipo assim, deve ser doído para uma criança ouvir isso. Mas você vai ver depois, a criança aprende a se virar, cara. A criança aprende a dar seu jeito. Ou, tipo assim, starta aquele lado de visão dela, de como vender, de como fazer as coisas acontecerem. Sim. Então, sempre quando eu penso assim, tá difícil, eu lembro do meu pai. Tipo, ele já pagou um preço grande, então a gente tem que suportar as coisas que acontecem na nossa vida. Né? Porque empreender tipo, não é só mar de rosa. Não. A gente fala empreender, todo mundo fala, ganhar dinheiro, ficar rico. Virou status, na verdade. Né? Você falar assim, eu sou empreendedor, todo mundo, nossa, uau, ele é empreendedor. O talo é muito mais embaixo, cara. O cara começa, todo mundo empreende pensando em só ganhar ou ter um resultado expressivo. Só que a verdade é muito mais embaixo. Sim. Até você chegar a um ponto de ganhar de fato, tem que queimar muita lenha, cara. Sim. E outra coisa que você falou também, eu queria puxar um pouquinho mais disso. Você já falou aí algumas coisas que você viu no seu pai enquanto empreendedor, que você achava legal ser empreendedor, por isso que você quis ser, mas fale outras coisas que você viu durante essa vida empreendedora de seu pai, que fez você iniciar o empreendimento com esse objetivo. Falar, eu também quero ter isso na minha vida. Assim, o que eu observava no meu pai? Meu pai trabalhava muito. Então, por exemplo, eu vi ele trabalhou até os 50 e poucos anos, mais ou menos. Mas eu vi longa parte da vida dele, ele trabalhava de domingo, segunda a segunda. Só que, por outro lado, ele também tinha liberdade. Ele não tinha que necessariamente bater ponto de horário, nem de saída. Ele fazia as próprias férias dele. Então, tipo assim, o empreender tem lado bom e ruim. O ruim é muita responsabilidade. Entendeu? Se der problema, o problema é todo seu. Porque o CNPJ, ele responde, mas o CNPJ é você, no fim das contas. Então, se der problema grande, você que vai ter que pagar a conta, não adianta. Agora, o lado bom, se der certo, você pode estourar, financeiramente falando. Você tem liberdade, você consegue um aumento de resultado pessoal com maior agilidade se você conseguir acertar a veia do negócio. Então, eu via isso daí. E eu via que meu pai é muito bom negociante, cara. Tipo assim, se eu for metade do que ele for de negociante, cara, tá bom. Meu pai é muito bom negociante. Não, 32 anos com uma loja de carro é porque não sabe vender. Ele é diferenciado, cara. Ele é diferenciado. Que legal. Dele é um dom dele. Eu acredito muito no dom também da pessoa, cara. Total. Eu também enxergo isso muito claro. Óbvio que o dom, ele tem que estar andando com a tentativa, com o esforço, com o treino, que é aquilo que você falou. Seu pai desde os 7 está ali na rua vendendo. Então aquilo ali não é que foi um dom que caiu no colo e ele simplesmente desenvolveu, né? Desde os 7 ali, batendo o cara, isso é muito legal. E outro comentário que você fez que eu acho muito importante porque a gente ouve muitas pessoas falando dos prós de ser empresário, das vantagens que realmente elas existem, mas é literalmente pró e contra ali, né? Então, ao mesmo tempo que o empresário ele tem liberdade, tem a liberdade, só que se ele não tiver responsabilidade de buscar os resultados, não adiantou nada ter liberdade, né? Todo resultado é dele. Mas da mesma forma, todo resultado depende dele. Né? Então, assim, inclusive o resultado negativo também é dele. Resultado negativo também é dele, né? Ele precisa absorver tudo isso. Então, é muito importante essa consciência madura de, poxa, isso não é para desanimar ninguém, mas beleza, cara, você quer ter liberdade geográfica, financeira, tudo mais? Ótimo, perfeito, corre atrás. Mas para isso, o pró e o contra ali tá sempre lado a lado, você precisa andar com os dois. Falando do seu primeiro empreendimento oficial, de onde surgiu? Vamos lá. Eu, com 17 anos, por exemplo, com 18 anos mais ou menos, 18 para 19, eu fui para os Estados Unidos, eu fui trazer muamba. Aí meus amigos iam correr um campeonato lá, eu estava com um dinheirinho guardado, falei, vou para lá.
eu vou com eles, consegui uma passagem baratinha, o dólar na época, eu tenho até o extrato da conta. Cara, tava 1,63. Pelo amor de Deus. Cara, eu estourei nessa viagem. Eu fui lá, eu consegui achar um esquema de capacete um pouquinho mais barato, um capacete que era caro aqui no Brasil. E tudo voltado na bike. E tudo por isso que era o meu público que eu tinha. Na verdade, eu era, nessa época, eu era como se fosse um profissional do mountain bike. De quantos anos você Eu pratiquei viveu na mesmo bike, assim? dos meus 13 aos 19. Legal, legal. E eu era muito dedicado, cara. Muito. Por exemplo, fui campeão brasileiro. Eu fui vice-campeão. Não fala tudo, estamos falando com uma estrela. Não. É possível. Parou. Não tinha nada. Daqui a pouco quando você sair daqui, a Rede Globo vai estar lá no meu portão, cara. Que isso, Não. que legal. Mas eu era dedicado, cara. Fui vice-campeão latino-americano, vice-campeão pan-americano, fui semifinalista do Mundial. Então, tipo, eu consegui um negócio bacana na bike, sabe? Então, eu tinha uma galera que curtia eu. Que era eu tinha patrocínio, por exemplo, da Haro Bikes, tinha uns patrocínios. E eu, cara, tinha uma galera que curtia, acompanhava bastante o que eu postava no Facebook, na época, não era nem Instagram, era Face. E aí eu fui para os Estados Unidos, trouxe 2 malas lotadas, cara. Roupa. O que você podia trazer, cara, o que deu para trazer roupa. Eu tenho um amigo, inclusive, ele, coitado, ele até faleceu. Mas ele faleceu no Covid e tal. Só que ele trouxe uma espingarda, cara. Não nessa viagem. Você acredita? O cara trouxe uma espingardinha de chumbinho no quadro da bike. Eu falei, meu Deus, só tá dando coisa pra vender, cara. Eu só queria vender e o cara lá do meu lado, eu falei, nossa, vou então numa rascada, cara. Mas é isso, você vai fazer os negócios, você tá sujeito a algumas coisas que, tipo, eu não sabia que ele trouxe espingarda. Sim, só foi, ele tava junto. Ele tava junto, ele colocou, ele não avisou a gente que tava junto com ele. Ia rodar todo mundo. Ia danar bastante a gente assim. Mas graças a Deus não deu nada. Mas nem era uma arma, era uma espingarda de pressãozinha, de brincar mesmo. Aí eu trouxe essa viagem, aí eu fiz uma grana com essa viagem. Só que daí eu tive um episódio que eu tive um encontro com Jesus e tal. E aí eu cheguei em casa um dia e meu carro desceu ladeira abaixo, cara. Eu bati no carro lá embaixo, todo o dinheiro eu gastei no seguro. Sério? Aí, tipo assim, aí já foi a primeira perca do negócio, né? Não dava pra voltar pra lá. Aí eu casei com a Roberta com 19 anos, cara. Eu tinha... o meu empreendimento era ser atleta profissional. Então eu juntei uma grana, que eu fui trabalhando com meu pai, dos 17 aos 19. Eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar conta nenhuma de casa, guardava dinheiro e um pouco eu gastava. Juntei uma grana, eu falei, queria ir pro Canadá. Eu queria para se tornar profissional, porque lá as pistas são melhores, tudo a estrutura melhor. Aí eu juntei uma grana, falei, vou para lá e vou trabalhar lá, vou fazer minha vida para lá. Aí eu conheci a Roberta. Aí Deus mudou todos os planos, aí não vou ficar pra cá. Casei com a Roberta, gastei tudo no casamento e tal. Aí a gente casou. Aí depois eu fui pro Paraguai trazer algumas coisas. Então sempre fui fazendo alguns rolinhos. Nada tipo assim, não abri um CNPJ, mas sempre fazendo um rolinho para fazer uma grana a mais. Legal. Paralelo a isso, eu administrava a empresa do meu pai. Que não era uma empresa, eram os negócios dele ainda. Aí em 2016 para 2017 eu fui fazer um curso em São Paulo sobre road familiar. E aí eu falei, pai, vamos fazer road, pagar menos imposto, organizar, estruturei e preparei a empresa. E eu me tornei sócio do meu pai também, nessa empresa da Japi. Aí, em 2017, se eu não me engano, ou 2019, 2017, se eu não me engano, eu abri o primeiro comércio meu, que foi a Romilis, cara. Eu sempre querendo abrir alguma coisa, juntei mais uma grana, trabalhando, guardando, investindo um pouquinho, juntei um dinheiro e abri a Romilis. Eu e a Roberta e mais um funcionário. A Roberta é formada em arquitetura, né? Falei, vamos abrir a loja. E aí abrimos ali em Jundiaí, na Rua da Saúde. Aí começamos a trabalhar. Montamos uma loja e a lojinha ficou linda, cara. Uma loja de 130 metros ficou linda. Aí a gente conseguiu aumentar um pouco a loja, aumentar um pouco. O Jundiaí Shop fez um convite pra gente. Abrir uma loja no shopping. Uma loja pop-up. Que é uma loja, é um teste, vamos dizer assim. O shopping faz um teste com nós, que ele gostou do nosso modelo, e a gente faz um teste com o shopping. Era uma loja de 6 meses, contrato. Falei, cara, cheguei no shopping, cara, nossa, a lojinha montadinha, cara, linda. Eu precisei comprar um notebook, uma impressora não fiscal, tipo, eu gastei menos de 10 pau para abrir uma loja. Caramba. E eu já tinha um produto. E num ponto que, poxa, é um dos melhores pontos de Jundiaí. Uma oportunidade. Aí abri a loja e tal, foi legal. Aí dessa loja, as nossas lojas eram bem bonitas, ela tinha uma identidade muito bacana. Tipo, não era só uma loja. O produto, o centro da loja era em quê?
Era sofá, sala de legal. jantar, e no shopping era decoração. Então no shopping a gente abriu para decoração. Tipo esse LED que tá aqui atrás, essas coisinhas assim. Ficou bem linda a loja. Que legal. Do Jundiaí Shopping a gente abriu em Piracicaba. Só que daí, cara, aí vem o lado bom de empreender, que você consegue crescer rápido. E o lado ruim, que os problemas vêm muito rápido. E se você não se preparar, cara, você não consegue resolver. Porque a gente não aprende tudo do dia para noite. Sim. Então, os problemas vão acontecendo e você vai tentando resolver. A gente estava com 3 lojas. E aí, cara, uma dá lucro, outra empata, outra dá prejuízo. E aí, no outro mês, você trabalha na outra. Então, assim, a gente não estava conseguindo formar uma equipe legal. Em todas, em Piracicaba estava uma equipe bem bacana, mas Jundiaí não estava conseguindo formar uma equipe legal. Aí a gente catou, formou, ficou 2 anos com loja em Jundiaí e abriu Piracicaba e tal. Aí falei, Roberto, conversando com o Roberto, falei, viu, vamos se organizar para a gente crescer com mais calma agora? A gente já deu umas caneladas, acertou, viu o que acerta, viu o que é. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar as 2 lojas de Jundiaí e vamos para Piracicaba, nós vamos mudar para lá. A equipe já está formada lá? Formadinha a equipe, vamos, era no shopping também de Piracicaba, vamos aumentar a loja lá, vamos botar toda a energia, formar a caixa, gerar a caixa, para crescer organizadamente. E aí a gente fez isso, fechou Jundiaí, com dor no coração, que a gente queria crescer, só que é complicado que assim, a gente quer crescer numa velocidade muito rápida. E na verdade, o que você falou é bem verdade. Assim, a possibilidade de crescimento ela é grande e às vezes ela é grande e rápida. Então, assim, para você ter estrutura emocional, estrutura de agilidade para se organizar, também tem que ser muito alta. Porque, assim, é a oportunidade, às vezes, do sim ou não em um dia. Isso aí. Você precisa abraçar ou recusar. Geralmente, o empreendedor abraça. A gente abraça e vai no peito. Eu costumo falar assim, ó, você cresce como empreendedor, quando você começa, você cresce até um ponto no peito. O que é no peito? Cara, você faz 10 funções sem problema. Então eu trabalhava, por exemplo, das 7 da manhã até 10 da noite, várias vezes. Tipo, no mínimo 3, 4 vezes por semana. E, cara, faltava coisa para fazer ainda. Por quê? Para você crescer, você não consegue crescer que nem uma empresa grande. Então, diretor comercial, diretor financeiro, ela estrutura em áreas organizadamente. Nós não. Você pega o pequeno médio empreendedor, o cara, ele é o vendedor, ele é o administrativo, ele é o financeiro, ele é tudo na empresa dele. E ele contrata pessoas para auxiliar. E às vezes não pessoas para tocar alguma área para ele. Então, e por quê? Porque ele está ganhando um volume, por exemplo, o que acontece muito, o que eu vejo? A gente ganha um volume e acha que aquilo é o nosso ganha-pão. E a gente reaplica. Não, se eu não contratar agora, eu consigo reaplicar, ter mais produto e tal. Só que eu passo que se você fazer um planejamento estratégico, então vamos falar assim, ó, hoje eu tenho pensado muito mais nisso, né? A gente vai vendo os erros, os acertos, faz um planejamento estratégico. Pensa onde você quer chegar, como você quer chegar, porque pode custar muito caro. Então, por exemplo, para mim estava custando caro, cara. Eu estava trabalhando muito, muito, muito e não via o resultado em si. Isso é muito doido que você falou, que tem vários e vários mentores que falam isso. Um empresário que fica na operação, ele se torna um funcionário caro. Mas é difícil um empresário enxergar isso logo de cara. Ele não vai enxergar. Ele vai achar que, não, mas eu não estou pagando funcionário, então não é lucro. Não, cara, não é você está sendo caro para a sua empresa. Você está sendo caro e outra coisa, você está caminhando para perder. Porque quem não estrutura vai perder. Se você não estruturar a sua empresa, eu não estou falando para sobrecarregar a empresa, mas estruturar no que der. Então, por exemplo, assim, ó, no meu caso lá, eu trouxe uma pessoa, demorei para trazer uma pessoa para me ajudar no administrativo. Só que, por exemplo, eu tinha muito apego no financeiro, não soltava o financeiro. Mas eu faço rapidinho, eu vou pagando, eu vou fazendo isso rapidinho. E aí fica na sua mão, só que você não tem tempo para a família direito, você não tem tempo para você e você não tem tempo para pensar no futuro do negócio em si. Porque você vai estar pagando incêndio o tempo inteiro, um funcionário que faltou, no meu caso, a gente tinha operação de entrega, então não era só vender e entregar, a gente tinha um estoque. Então, por exemplo, sábado quanto domingo, eu ia no meu estoque para organizar o estoque e contar o estoque. A Roberta, no nascimento da Maitê, se eu não me engano, na Maitê. Eu falei para a Roberta, Vitor, eu quero parar. Eu falei, amor, eu preciso da sua ajuda. Não, nessa semana eu falei, não, vamos só até sexta-feira. Aí a gente põe a casa um pouco em ordem
E aí você fica outra semana sem trabalhar. Eu falei, não, beleza, a Roberta sempre vestiu muito minha camisa, cara. Louvo a Deus pela vida dela, assim. Legal. Ela é minha parceirona, assim, não tem o que falar. Aí, na sexta-feira, eu e ela organizando o estoque. Eu falei pra ela, falei, pô, hoje pensando, falei, cara, a gente tá totalmente errado. A gente tinha que estar treinando alguém para organizar, não nós organizando. Uhum. Aí você não tem paciência, às vezes, de treinar. A pessoa erra, faz, não faz do seu jeito, o que você... Não, deixa que eu faço, vai. Trabalho um pouco até mais tarde, sem problema. Parece mais fácil fazer isso. Parece mais fácil, só que não é. Porque se você não treinar a pessoa, você não cresce. Que é o que eu tava... A gente cresceu, mas não conseguia mais crescer e avançar no ponto que precisava. Sim. Cara, Cláudio, na sexta-feira, nós saímos tipo, da loja 10 horas da noite. Fechamos. No sábado eu fui trabalhar cedinho. Aí ela catou e falou, eu vou ficar em casa um pouco. Não, na verdade, acho que ela foi ficar em casa. Ou foi comigo de manhã, não lembro exatamente. Sei que eu cheguei em casa, 3 horas da tarde, a bolsa dela estourou. Eu cheguei, eu lembro que eu deitei no sofá. Inclusive, minto. Na quinta-feira a gente trabalhou até as 10, na sexta a gente trabalhou normal. Sexta-noite, tinha chegado um sofá que eu tinha comprado para minha casa. Uhum. Aí eu peguei o meu funcionário, meu amigo, falei, Fabiano, me ajuda a subir o sofá depois dos trampos aí. Que tinha as entregas durante o dia. Uhum. Aí eu e ele, namorava no 11º andar. Mais 2 de garagem, 13 andares. Eu e ele subindo o sofá. Nas costas. Na mão. 1h30 para subir o sofá. Também, quantos andares? Cara, 13 andares. Pelo amor. E era 3 módulos. Um entrou no elevador e 2 não entrou. Subindo na mão e tal. Aí no sábado, trabalhando, 3 horas da tarde, cheguei em casa, sabe quando você deita, quer dar uma descansada? Acabou essa história. Cara, acabou a força, deitei. Juro pra você, Claudio, eu deitei assim, ó, larguei o corpo. A hora que eu tô, a Roberta estourou a bolsa dela. Vai correr pra ir pra ter a Maitê. Uhum. Só que, tipo, cara, a gente trabalhou até o final. Uhum. E aí, por exemplo, nasceu a Maitê, minha sogra ficou lá com ela, já volta pra trabalhar e correr atrás das coisas. Sim. Não no mesmo dia, né? Uhum. Tipo, o shopping abre de segunda a segunda. Sim. Então, eu acho que a galera que está começando a empreender, é muito importante, que eu acho, acompanhar podcast, pegar uns caras referência, estudar, entender um pouco sobre o que é um negócio, entender de analisar um DRE, entender um pouco sobre gestão. Não precisa ser bom em tudo, mas entender bem sobre tudo e desenhar a empresa. O que é desenhar? Cara, eu fiz um curso agora com o Janguei Diniz, empresa de sucesso. Legal. Empresa de sucesso, se não me engano. E esse curso ele fala, cara, mesmo que você seja o financeiro, desenha todas as áreas da sua empresa. Por quê? Se você não desenhar, você vai fazendo e não vai conseguindo pensar na projeção futura dela, nas oportunidades de negócio que você está perdendo, no quanto seu negócio está ou desatualizado ou precisa ser atualizado, porque você está no operacional. Sim. Você sempre acha que está tudo bem, que está funcionando. Porque no fim do mês você tem uma graninha. E quando você coloca no papel, você vê que não está. Aí ele falou para mim no curso, ele fala, ó, financeiro, o que precisa dos financeiros para sua empresa? Às vezes é só um financeiro para controlar recebíveis, contas a pagar e tal, fazer pagamento. Mas às vezes é muito mais do que isso. Uma pessoa para te ajudar a fazer um planejamento financeiro, porque às vezes você vai antecipar cartão de crédito, não precisa antecipar tudo, pode antecipar menos. Então, pensar mais estrategicamente falando. E desenhar o que o financeiro faz, tal. Vendas, tal. Porque daí, a hora que você tiver, por exemplo, você define outra coisa que eu costumo falar para todo mundo. Coloca um prolabore para você. Logo de cara. Cara, coloca, não precisa tirar de cara, mas define um prolabore para você. Por quê? Senão, um mês vai dar 15, outro mês dá 30, você acha que ganha 30, e tem muita gente que se perde nisso. Define um prolabore, chega no fim do ano, aí você tira o lucro ou você replica. Não vai na louca. Porque se você não definir um prolabore, o que pode acontecer? Você só vai botar energia, botar grana, girar, tracionar o negócio, e você não está tirando uma coisa para você. Ou você vai tirar mais do que você... eu uso pouco, porque às vezes você está usando muito dinheiro da empresa. Sim. Então define um prolabore, coordena a sua vida pessoal e aí você consegue enxergar a sua empresa. Se ela está gerando caixa, se ela não está, se ela está dando resultado, não está. Mas para isso, Cláudio, como você pensa em tudo isso no operacional do dia a dia? Na loucura. Cara, você chega, você só quer deitar, tomar um banho, deitar e dormir.
Porque igual você falou, se o cara era 16 horas ali de batente, quem que tem cabeça para depois de 16 horas fazendo tudo e mais um pouco? Não, agora eu vou pensar Não, estrategicamente. vivia morto, esgotado. Mas eu acredito muito no poder da palavra. Foi até interessante você falou isso. Muito no poder da palavra. Uma época eu via, você lembra o João Dória? Uhum. Que ele falava, não, eu trabalho 16 horas, 18 horas. E eu falava, não, eu vou trabalhar pra caramba, Roberto. Porque a gente acha que o muito trabalhar vai gerar muito resultado e às vezes não. Uhum. Então a gente acha que eu vou trabalhar mais, quanto mais horas eu trabalhar, mais resultado eu vou ter. Às vezes não. Às vezes se você conseguir organizar, você trabalha menos e gera muito mais resultado. Com certeza. Você vê os grandes empresários. Os caras não trabalham um absurdo. Eles trabalham normal, só que tudo com um propósito definido. É intencionalidade. É intencionalidade. Uhum. Então, assim, essas coisas eu acho que é importante. Por exemplo, o Prolabore é importante. Você parar para ter um tempo para pensar no negócio é importante. Para ver o que você está errando, o que você está acertando é importante. Uhum. Não pegar tudo que vem no seu peito, não aceitar tudo. Porque, por exemplo, se tem um comércio, a gente é comércio, vem pessoa e toma muito seu tempo. Não leva. Trocar uma ideia e tal. E não é bom. Você tem que. É bom, leva, mas não demasiado. Uhum. Entendeu? Então, às vezes você está rodando as lojas só indo. Muitas vezes aconteceu isso. Apagando incêndio. Deu um problema lá, vai para lá, resolve isso. Volta correndo, porque tem um problema aqui. Então, você não parametriza seu negócio, você não dá uma liberdade para o seu vendedor, para o seu gerente. Uhum. E você fica refém. Você fica refém, o cara te liga para tudo. Você fica refém e o negócio fica refém de você. E o cara não tem como ele se desenvolver, porque você trava ele. Uhum. Entendeu? Você não deixa o cara errar. Então, eu estou falando essas coisas porque são coisas que eu errei. Com certeza. São coisas que eu errei. Sim. Que depois você vai avaliando, poxa, eu podia ter feito dessa maneira. Eu lembrei agora, a Roberta falou uma coisa no GC segunda-feira, ela falou assim, eu queria ter aprendido com o erro dos outros. E é isso que você está falando, assim, é muito mais fácil aprender com o erro dos outros, você que está em casa, aprenda com os erros do Victor, assim, errou, aprendeu, é isso que realmente importa. Tem um conceito que eu gosto bastante de falar, Victor, que é assim, naquilo que você falou do crescimento, que a pessoa parece que está desenvolvendo, está indo bem e não está. É que as pessoas às vezes confundem algo que, assim, para mim, crescimento é diferente de inchaço, né? O inchaço, ele representa o aumento do volume, né? Então, por exemplo, o meu próximo está com o meu braço inchado. Sim. Ele aumentou o volume, mas ele cresceu, porque o inchaço, ele representa que alguma coisa não está legal. É uma inflamação, é alguma doença, alguma coisa não está legal, mas ele está aumentando o volume. Às vezes acontece isso com o negócio, está entrando pedido, está entrando venda, está entrando dinheiro, parece que está crescendo, mas é só inchaço, porque tem alguma coisa errada ali. O crescimento não representa algo sustentável, algo sadio. Porque assim, é aquilo que você falou, poxa, a pessoa consegue entender o que é dela, o que não é, consegue entender quais são os pontos fortes, as falhas que ele precisa fechar ali, ele entende que ele está desenvolvendo novos funcionários, novas funções, e isso é crescimento, porque é sadio. E muito empresário se empolga com o aumento do volume, mas sem se ater a esse detalhe. Aí o empresário tem que se fazer essa pergunta, será que é crescimento ou será que é inchaço isso aqui? Porque, muito empresário quebra de inchaço. Faturamento. O ego do faturamento. Uhum. Eu vejo muita gente, Cláudio, errar não. Mas você vê que o cara tá com não, fatura 1 milhão, fatura 5 milhões. Porque o número impressiona. Tudo quem tá do lado, caramba. Como assim? Ele tá ganhando muito dinheiro e às vezes não, cara. Quantas vezes eu vi pessoas que faturam fortuna e, cara, tá quebrado. Tá cada vez mais quebrado. Você acha no negativo. Só que daí ele vai tombando no banco. Ele vai tombando lá na vida para os outros ver, porque ele compra um carro todo financiado. É um carrão, nossa, o cara tá com um baita de um carro. Cara, tudo financiado, não tem um problema. Mas, em certo nível, pode te gerar problema. Não que ter um carro, não me entendam mal, pessoal. Não que ter um carro todo financiado é mal. Mas, por exemplo, às vezes o cara tá alavancando demais e ele consegue transmitir que ele está tendo um crescimento, um avanço. Só que a hora que você vai ver o resultado, o cara está se afundando mais, cara. Sim. Muita gente, eu vejo muita pessoa assim. E é legal porque o banco adora esses caras. Lógico, porque ele vai para garantia, porque ele tem entrada, ele tem faturamento. Sim. Cara, o que eu vejo assim de empresa grande crescendo com prejuízo, o pequeno não dá para crescer desse jeito, gerando equity, né? Os caras falam gerando equity e tal.
tô entendendo um pouco mais sobre esse negócio de gerar equity e tal. Só que, na real, de 90% dos empreendedores, cara, tem que gerar lucro. Porque se eu não gerar lucro, eu não compro meu leite, Sim. eu não compro meu pão, eu não compro minhas coisas de casa. Eu tenho que gerar lucro. Sim. Então, E até no que você falou de buscar referência, buscar podcast e tudo mais, fica também esse alerta também, porque, cara, cuidado, porque às vezes tem empresa que já está na fase de gerar equity e está querendo gerar equity igual ele no seu momento ainda. Não é. Você precisa tracionar antes ainda. É. Você precisa realmente fazer seu fluxo de caixa fechar. Então, assim, o equity é importante? Mas a gente está falando de cara que já tem 20 anos de mercado, Não, o cara já é multimilionário, já tem 30 É negócios. bonito, né? Você É falar, lindo, né? nossa, vendi minha empresa. Vamos gerar equity. Cara, não, mas espera aí, estou começando agora. Não, Vamos gerar resultado. Vamos gerar resultado, que é bem diferente, né? Ô, Vitor, até aqui então, cara, cheio de insights, cheio de referências boas que você passou para nós, para o pessoal, mas eu queria que você destacasse, se fosse possível, alguns aprendizados que você teve em momentos diferentes da sua vida que você traz para o empreendedorismo. Eu quero saber o que você aprendeu sendo um atleta de bike, que hoje você falou isso daqui, cara, até hoje na empresa, como empresário eu faço. O que você aprendeu na faculdade, que embora você falou que ela não te ensina a empreender, mas imagino que alguma coisa dali você traz para o seu negócio hoje. E o maior aprendizado desse seu primeiro negócio aí? Vamos lá. Cara, pergunta top. Boa. Vamos lá, vamos primeira parte, na bike. A bike me ensinou? A perseverar, cara. Vou falar a verdade pra você. Quando eu comecei, Cláudio, eu era ruim. Eu era gordinho, bem gordinho. Então, eu era duro. Então, eu pulava duro, pulava estranho. Cara, eu tenho um amigo meu que é o Everton, que ele dá, toda vez que eu troco uma ideia com ele, eu dou risada. Daí a gente dá risada. Eu colocava uma armadura assim, uma roupa, com colete, e eu colocava uma touca pro capacete apertar. Nossa, eu parecia o Robocop da bike. Só que eu gostava tanto da bike, eu era tipo apaixonado numa maneira na bike, que eu me dedicava muito. Mas muito mesmo. Se você falava pra mim que você treinava 4 horas, eu ia treinar 6 horas. Se meu amigo falava que treinava 8, eu ia dar um jeito de treinar 10. Cara, eu pegava com 13, 14 anos, eu amarrava uma câmera no selim da minha bike, no guidão da bike de trás, e eu puxando meu irmão na subida. Caramba. Por quê? Porque eu tinha visto vídeo de nego fazendo isso lá fora. Qual era a modalidade da bike? Bicicross. Bicicross. Comecei com bicicross, depois fui pro Forex, fiz um pouquinho, quase nada de downhill, mas bicicross, Forex e dirt jump. Que bicicross é corrida de 8 pessoas, na bike era o 20, 24, que é menorzinha. Dirt jump é de manobra. E Forex é 4 na descida com rampas. É tipo bicicross na descida com rampas. É muito legal. Então, assim, na bike que eu fui perseverante. Então, mas tudo tem um detalhe. Eu acho que tudo para a gente ter sucesso, para a gente alcançar algo, existe o detalhe. O que é o detalhe? É onde você sai da curva, aonde você se diferencia. Por que eu era perseverante na bike? Tinha pista em Campo Limpo. Eu dava um jeito de treinar. Então eu ia para lá, várias vezes fui de bike, treinar em Campo Limpo, já ia treinando e tal. E eu gostava muito daquilo. Então eu treinava tanto que eu conseguia ficar bom. E eu era, como eu era gordinho, eu era forte. Então eu tinha essa vantagem na galera. Eu era duro no começo, mas eu era forte. Daí depois eu aprendi a ficar fluido na bike, né? Então a bike me ensinou muito sobre perseverança e você acreditar em você. Então, tipo assim, não interessa o que os outros falam, não interessa o que os outros pensam, acredita no que você está fazendo. Então a bike me deu isso daí. Eu sempre tive muita fé, cara. Então na bike, por exemplo, aí um detalhe que fez a diferença na minha vida também no bicicross. Com 13, 14 anos, estava treinando na cidade de Jarinu. E eu vivia para lá. Aí os meus amigos tinham 13, 14 anos e treinando. E tinha um cara que é o Manteiga, ele é bem conhecido junto aí, vocês conhecem não? Não pessoalmente, mas o nome é muito forte aqui na região. O Manteiga, ele é o cara que eu admiro demais, assim, é um paizão meu, assim, ele, o Fabiano Surdo também. O Manteiga, o que acontece? Um dia ele chegou em Jarinu, e aí a galera saiu de perto, porque ele era meio, tipo, um cara top, assim, sabe? E a galera saiu de perto, aí eu catei, meus amigos saíram de perto, tipo, ele colou no gate, assim, os caras foram pra rodar a pista. Eu falei, cara, ele tá sozinho ali. Eu catei, cheguei do lado do Manteiga. Cara, você não me ensina algumas coisas? Eu posso treinar com você? Ele tinha uns 27 anos. Meus amigos todos saíram de perto. Eu colei do lado do cara. Posso treinar em você? Eu falei, cara, é minha oportunidade. Eu vou grudar nesse cara. Porque ele tem experiência. Ele viveu coisas que eu não vivi.
14, 15 anos na época você tinha? Eu tinha 13 para O 14. cara com 27 anos, imagina o que não tinha pra te passar. Mais até, eu acho que ele tinha. Mas, tipo assim, tinha uma bagagem boa na bike. Ele teve patrocínios top. O Manteiga foi um dos primeiros campeões da Elite, do Bicicross e tal. Ele é top. Falei, cara, eu tenho coisa pra aprender com esse cara. Eu colei. Eu caí na graça dele. Porque, tipo assim, a turma afastava, eu só ia pra sugar. Eu colei porque eu queria treinar. Falei, posso colar com você? Você não me ensina algumas coisas? Ele falou, não, pode colar. Aí ele descobriu que ele era de Jundiaí também. E aí eu falei, cara, vou pegar o seu contato. Fiz amizade com ele. Aí o Manteiga tinha carro. Quando ele ia treinar, eu tinha tempo. Você já não ia mais pedalando. Pedalando, eu já ia com ele. Só que eu gostava demais. Pra você ter uma ideia, antes de falar isso com ele, olha o que eu fazia, cara. Eu entrava no site da Federação Paulista de Bicicross e ficava olhando o ranking. Aí eu olhava o ranking e ficava vendo, nossa, um dia que meu nome estiver no ranking. Todo dia eu entrava no ranking. O ranking era atualizado uma vez por mês. Sim. E eu ficava imaginando meu nome lá. Então um dia eu vou ser campeão. Um dia eu vou ser campeão. Poder dar palavras de novo. De novo, e pensando e mentalizando aquilo, era meu sonho. Aí o Manteiga, eu entrava no site dele todo dia. Ele tinha um site já naquela época. Olha como que ele é diferenciado na época já. Eu tô falando, eu tinha 14 anos, faz 15, 18 anos atrás. A internet era matão, cara. Poxa, com certeza. E ele já tinha um site. Uhum. Então, cara, o cara tá na frente, eu entrava no site dele pra ver e tal. Aí um dia o Manteiga, comecei a treinar com ele, comecei a andar muito com ele. Então ele começou a me ensinar muito, aí meu rolê na bike melhorou. Então eu era forte, duro e ganhava. Só que agora eu comecei a ser forte e flow. Então a gente comecei a andar mais flow nas ramas. Uhum. Ele começou a me dar uns toques. E meus amigos afastando cada vez mais. Porque a galera queria só zoeira. Eu zoava, mas eu tava lá com ele. Sim. Aí o Manteiga, cara, olha a importância de conexão. A turma fala de network, eu nem sabia, mas eu estava fazendo network. Eu nem sabia o que era isso. Eu queria colar com gente melhor do que eu. Aí o Manteiga um dia, ele era o representante da Trek no Brasil. Ele era o cara da Trek. Super marca. Ele era o cara da Trek. E eu nem sabia também disso. Mas daí ele um dia falou, Vitor, faz um portfólio no seu. Eu falei, o que é portfólio? Não, faz um vídeo com seus títulos e tal, que eu vou mandar para uns caras. Eu falei, nossa, cara. E eu lembro que eu catava todo dia, assim, eu desenhava no caderno da escola, a plaquinha com o meu número e os patrocínios que eu queria ter. Uhum. Raro Bikes, era o meu sonho, os patrocínios eu sempre desenhava. Aí às vezes eu colocava assim, tipo aqui na TV, para ficar olhando para aquilo. Então, tem até aquela passagem de Abacuque 2, sabe? Uhum. Escreve a visão sobre tábuas de uma maneira grande, para que até quem passe correndo veja. Porque no tempo certo ela vai acontecer. Eu não sabia disso. Uhum. Princípios, cara. Sim. Você pode ver que os princípios da palavra você pode não entender. Mas se você praticar princípio, crente ou não crente, você vai viver coisas prósperas em Deus. Legal. Aí o Manteiga catou, mandou para um cara que estava trazendo uma Kuahara, uma bike na época. Aí falou, Vitão, vamos lá comigo em São Paulo? Quero te apresentar um amigo. Eu falei, nossa, vamos, cara. Vamos lá. Aí levei o meu portfólio que eu já tinha dado para ele entregar para uma galera. Aí chegou lá em São Paulo, era o Gabriel Napoli, representante da Kuahara, umas marcas assim, top. Aí ele falou assim, o que você acha dessa marca? Eu falei, nossa, top, fulano de tal tá usando essa marca, é top, que incrível. Aí ele colocou uma bike assim na minha frente, claro. Eu falei, nossa, que bike linda e tal, então é sua, você vai andar pra Kuahara agora. Cara, nessa época acho que eu já tinha 15 anos. Cara, quem tinha patrocínio era o Renato Rezende, que era top, que foi um dos caras mais top do Brasil no bicicross, e a galera não tinha. E os caras da Elite até tinha e tal, mas eu não era o campeãozão, mas eu sempre estava entre os 3. Louco. Sempre estava ali. Então, um ano eu ganhava, um ano eu ficava em segundo, sempre estava no pódio. Uhum. A hora que eu cheguei com aquela bike, eu não acredito, os caras não acreditam, cara, você tá mentindo. Eu falei, não, cara, conseguiu, não era um patrocínio. Sim. Só que a gente fala que o patrocínio dá dinheiro mensal. Não, era um apoio. Foi um apoio. Então o cara me deu uma bike, pra mim, eu tenho até hoje ela. Sério? Tenho um quadro, pelo menos eu tenho até hoje. Então pra mim foi incrível esse patrocínio. Então da bike me ensinou a ser perseverante. Legal. Fazer network e que na verdade na minha cabeça é colar com gente melhor do que você. Cara, a importância de você andar com a ambiência, né? Uhum. O ambiente que você tá muda tudo, cara. Uhum. Porque o ambiente abre sua visão, o ambiente fala que te mostra que você está procrastinando, o ambiente te mostra que você está indo no caminho errado. Então, com Manteiga, eu comecei a trilhar o caminho certo, consegui esse. Aí depois consegui um patrocínio da Haro, que depois eu consegui entrar no meio bacana. Então, eu não era o
campeãozaço do Brasil. Eu era campeão, mas não Sim. aquele cara que só ganha. Mas eu consegui os patrocínios. Então, eu acredito que era a mão de Deus e você está conectado com pessoas que te ajudam, né? Então, na bike foi isso. Aí depois você perguntou sobre da faculdade, cara. A faculdade me ensinou uma coisa que eu considero importante. Começa e termina. Você pode não estar gostando, você pode não achar que é bom, mas se você começou, termina. Entendeu? A não ser que você seja o Bill Gates ou esses caras assim fora da curva que tem uma ideia incrível. Não, eu adoro quando os caras falam, o Bill Gates não tem faculdade. Legal, super gênio, né? Você é super humilde, né? Fala se 20. comparando com esse cara. né? Entendeu? Eu não acho que a faculdade muda, mas eu acho que ela é importante. Com certeza. Então ela te cria uma disciplina, se você quiser. Ela também te cria um network bom. Exatamente. Que é importante. Mas pra mim foi começar e terminar. Porque em momentos eu pensei, vou parar. Mas eu falei, não, cara, comecei. E a decisão por ADM teve alguma relação com seu pai ser empreendedor? Que eu queria ter um negócio, então eu falei assim, eu vou especializar, aprender a gerir melhor um negócio, né? Pensou que aquilo fosse te... Cara, meu pai tem até a oitava série, né? Nem oitava, acho que quinta série ou oitava série. Sim. Cara, eu acho isso um assunto muito interessante, porque a minha visão, eu sou professor, a minha visão, cara, é que daqui a alguns anos a faculdade vai deixar de existir, vamos colocar dessa forma, assim. A faculdade está existindo hoje porque existe muita burocracia e muita política em volta, cara. Mas cada ano que passa a gente está vendo assim o quão deficiente as faculdades estão sendo para preparar a gente de fato para aquilo que importa. Assim, você fica 4, 5 anos dentro de uma sala de aula e você sai com o mínimo daquilo que você precisava para viver fora da faculdade, né, cara? É o sistema, né, cara? Exatamente. Porque, por exemplo, eu tinha aula de empreendedorismo. O cara nunca empreendeu, Cláudio. Nada contra. Só que como que nunca empreendeu, ele vai ensinar sobre empreender? Ou não só ensinar, mas como que esse cara vai te inspirar a empreender? Não, eu lembro que eu chegava, um dia eu perguntei, falei, professor, mas qual foi o seu negócio? Não, eu nunca empreendi. Nada contra, Cláudio. Mas, pô, uma faculdade como PUC São Paulo, tinha que trazer um cara que ele podia fazer um mix, colocar um professor que é experiência teórico, mas coloca do lado dele ou, por exemplo, assim, são 10 aulas no semestre, cada 2 aulas traz um cara de mercado. Um palestrante que seja. Traz um cara de mercado, um cara que tem uma empresa grande, um cara que tem uma empresa pequena, e gerando aquele, de acordo com o seu conteúdo, sabe? Então traz um cara de mercado. Sim. Então, eu acho que esse gap que você está falando aí da faculdade deixar de existir, acho que deixar de existir é difícil, sabe? Mas ela abriu um gap grande, que você pode ver, que está surgindo de cursos. Por exemplo, tem o G4, já ouviu falar do G4? Ô, louco. Os caras, Cara, é brabo demais. É brabo. Sim. Você tá aí Marçal, aí tem uns caras que, tipo assim, queira ou não queira, pode falar o que for. Os caras têm conteúdo bom. E conteúdo vida real. Entendeu? Aí você faz um intensivão. Eu fiz um treinamento há uns anos atrás, chama Millionaire Mind Intensive, do livro Dos Segredos da Mente Milionária, do Thierry Hardecker. Ele veio a primeira vez no Brasil, eu tinha acabado de ler aquele livro, eu fiquei louco. Falei, nossa, eu vou. Juntei, parcelei no cartão, mandei para lá, fui nesse curso aí. 3 dias, Cláudio, de imersão. Cara, os caras não falaram nada de Bíblia, mas tudo de princípio bíblico. E eu estava estudando a Bíblia naquela época. Então eu estava estudando e eu vi, cara, tudo a ver com aquilo que a palavra fala e tal. Então os caras com um princípio bíblico que funciona. Então eu acho que esse gap aí entre a faculdade não tá entregando. Porque eu acho que muitas faculdades vê o business, né? Total. Então o cara começa a não entregar o que o mercado precisa e surge um gap para os caras menores virem entregando um conteúdo avassalador, assim, que é o que está rolando hoje, né? Eu acho. Não, acontece muito. Cara, e no seu primeiro negócio, você já falou alguns aprendizados aí, mas cita outro aí, ou mais, ou simplesmente mais um aprendizado que vai realmente fazer diferença na vida do pessoal que está assistindo. Eu estava pensando nisso hoje. Eu acho que a primeira coisa assim, que eu aprendi muito com a Romelis foi ter um planejamento estratégico. Não rasga no peito. Pensa onde que você quer chegar, o tempo que você quer chegar, como você quer chegar. Porque assim, eu estava ouvindo hoje, eu vou dirigindo para a rua, resolvendo as coisas, e eu vou ouvindo uns podcasts, ouvindo uma pregação, eu gosto de ouvir alguma coisa, coloco o foninho e vou ouvindo. Hoje eu estava ouvindo um podcast do G4,
falando com aquele Lázaro. Lázaro é um cara fortão, tal. Um cara, ele trabalhou como presidente do grupo do Silvio Santos. Sei quem que é. Sabe? Lázaro, não sei o que lá, Júnior. Ele mesmo. Ele é top. Eu vi o podcast dele no Joel J. É brabo. É brabo. Esse cara, eu vi a primeira vez ele no Joel J, também um corte. E aí hoje eu fui ouvir ele falando. Cara, ele tava falando uma coisa que eu achei muito importante, assim, que eu acho que foi um aprendizado para mim também. Quando você tá crescendo, você, como eu disse, você vai rasgando as coisas no peito. Aí ele fala assim, alguns empresários, eles confundem o caixa da empresa com a possibilidade de abrir um novo negócio. E, cara, muita gente se dá mal assim. Eu fiz errado assim. Eu me dei mal assim. Então, por exemplo, assim, ó, a empresa ela precisa de 300 mil de caixa. Ah, mas eu comecei com 100 mil. Aí você fala, não, 200 é uma oportunidade de abrir um novo negócio. Você já vai a sua cabeça quer alavancar, porque o empreendedor, quando ele começa a dar certo, ele acha que tudo que ele vai fazer vai dar certo. Aí que é o problema. Aí você tirou 200 mil do caixa da empresa que precisa 300, você deixou ela com 100. Então você deixou ela apertada. E a outra que você abriu, você não precisa de 200, você precisa de 300. Ah, mas com 200 eu me viro. Só que agora você está com dois problemas. Está com uma faltando 100, outra faltando 200, nenhuma completa. Sim. E aí vem um mês ruim. A mais nova, com uma necessidade de tempo, de maturação, de tempo e de dedicação sua muito maior. Aí você vai ter que deixar de dedicar na anterior para começar a dedicar nessa. A hora que você vê, sobe o 100 de caixa e está faltando 200 na outra. Cara, pode conversar com várias pessoas que começaram. É assim. É o erro. Então, o planejamento estratégico beleza, eu quero crescer. Tá, beleza. Para mim crescer, eu preciso de quanto? Ah, eu preciso de 200 mil? Aqui eu preciso de 300, certo? Então, na hora que eu tiver 500, aí sim eu posso tirar 200, sem sangrar essa empresa, para abrir um novo negócio. Mas você parar para pensar, cara. Então, tipo assim, o operacional é importante. Muita gente se apega, Claudio, eu vejo, eu converso bastante com gente que tem comércio, que tem negócio, se apegam, a minha empresa depende de mim. Se não for eu, não vai. Tá errado. Então, tipo assim, você acha que você... Porque na cabeça, eu sou o cara. Entendeu? Eu sou diferença. Cara, não é. Tem gente boa no mercado. Então, ela depende de você. Você é fundamental para sua empresa. Não estou descreditando. Mas prepare pessoas. Pense no seu negócio. Então, para pensar. Eu acho que a gente vai levando as coisas muito no automático. Faz uma reunião. Eu falei com um amigo essa semana, cara, faz uma reunião com você mesmo. Sabe? Coloca algumas perguntas que você precisa responder semanalmente. O que é a pergunta? Beleza. Qual foi o resultado dessa semana? Quais problemas eu enfrentei essa semana? O que foi de bom essa semana? Quem que eu preciso conversar essa semana da minha equipe? Como eu posso abrir mais novos clientes? Você se obrigar a pensar toda semana. E criar uma disciplina nisso daí. A gente não faz. A gente vai levando no sopetão. Vem um resultado bom, você quer olhar o seu DRE e falar, nossa, tá estourado e tal. Vem um resultado ruim, você não quer olhar para o DRE. Pode conversar com um monte de gente, é assim. Ele não quer. Porque ele não quer fazer a conta de que ele errou. Ele não quer fazer a conta do quanto está indo para a ladeira abaixo. Ele ignora. Aí que vem o problema. Porque ou você pode estancar o problema rápido, ou você pode fazer uma melhoria para ter mais resultado. O Lázaro ele falou isso. Ele falou que ele estava tendo uma conversa com o Silvio Santos, que o Silvio Santos abriu 150 empresas. Dessas, 39 estão em pé. Ou 39 deram um bom resultado. Aí ele fala assim, o negócio é esse. A boa vai pagar o resultado, o prejuízo da ruim, mas ele vai estacionando e ele sabe também o limite dele, saber o limite. Porque se você usar assim, a boa paga o resultado da ruim, se você não souber o seu limite, você deixa tudo ruim. Sim. Entendeu? Então, assim, aí eu ouvindo isso, eu falei, caramba. Aí ele falando dessa questão, cuida do seu caixa. Tem um cara lá do grupo Mateus, eu vou falar daquele, um grupo do Nordeste, um grupo bilionário, acho que é loja de departamento, alguma coisa assim, chama Grupo Mateus. Ele fala que ele quebrou 2 vezes, se não me engano, o dono da empresa. Ele falou que o filho dele, pai, vamos construir uma sede, uma empresa top. Ele falou, não, filho, cuida do caixa. Cuida do caixa, porque se você não cuidar do caixa, você pode se trambelhar muito rápido. Por quê? A empresa, cuidar da sua vida financeira, às vezes não é fácil. Se você bobear no cartão de crédito, você se perde, não é? E demora tempo para botar a coisa em ordem. Agora, você imagina uma empresa, por exemplo, vamos imaginar
número hipotético. A empresa ela tem um custo de R$100.000 por mês. E a margem, o markup dela é de 100%. Vamos imaginar, contar mais ou menos que ela precisa vender 200 mil para pagar custo e recomprar produto, mercadoria, certo? Agora, ela tem um custo de 100. Deu um problema no outro mês, se ela não tiver um caixa, ela está com 100 de dívida. Aí no outro mês, então para mim, por exemplo, na Romilhas aconteceu isso. Você imagina só, eu cresci rápido, alavancado, tracionado, e fazendo, vamos fazendo. Várias noites, Cláudio. Não é uma, não é duas. Eu acho que mais de 40 noites. Eu e a Roberta passamos a noite inteira trabalhando. Não é brincadeira. Por quê? Porque quando a calo aperta, você não acha gente, você não pensou, você não estruturou, você tem que fazer o que precisa ser feito. Várias vezes, por exemplo, a última inauguração da loja do Piracicaba, eu e ela passamos 3 dias virados. Porque a gente tinha que ir em Jundiaí, virado assim, dormindo 1, 2 horas da noite. Assim. Vinha lá para Jundiaí, resolver as coisas do dia a dia. Porque eu não estava organizado em equipe, então eu tenho que apagar os incêndios, senão pega fogo. Não estruturei, eu errei no estruturar, eu cresci rasgando o peito. Aí, lá, eu tinha um prazo que eu tinha determinado para mim mesmo, da inauguração da loja. Cara, os montadores não aguentavam. Aí você não consegue arrumar montador. Eu e a Roberta, montando os móveis, organizando a loja e tal, várias noites. Daí depois, quando fecha uma loja, também você tem que desmontar uma loja. No shopping, por exemplo, é só de madrugada. E de dia você tem as coisas para fazer. Então, assim, bastante. Eu falo assim, uma coisa que é dura, que depois a Romilhas eu tive que fechar. O negócio deu errado. Aí você vê, cara, eu trabalhei tanto, com tanto amor, com tanta coisa, e às vezes você sai perdendo, né? Fácil, cara. Cara, isso é tão pesado porque, de novo, é questão de comparação, né? Você deu o exemplo do Silvio Santos, aí tem gente que se apega a meias verdades, né? Ah, beleza, o Silvio Santos fez isso, então eu vou fazer também. Cara, mas calma, de sempre não é cacetada a empresa, ele tinha essa capacidade de fazer isso, de o lucro de uma cobrir o prejuízo da outra. Pensado, né? Mas espera lá, é aquilo que você falou, às vezes eu estou fazendo isso com duas, cara, se aqui der um pouquinho errado, já deu errado as duas. Não é tipo assim, aqui deu um pouquinho errado, já era fecha, continua, acabou. Às vezes não dá tempo de fazer isso. Às vezes você perde o negócio inteiro. E também, um detalhe que eu acho importante é assim, cara, quantas e quantas pessoas investem o dinheiro da vida, velho? Eu fico muito, muito impactado com isso, porque assim, o cara, sei lá, trabalhou 20 anos de CLT e tal, aí foi demitido, pegou aquela bolada, né, de rescisão. O cara falou, meu, agora eu vou abrir minha empresa, vou realizar meu sonho e tal, vou pra cima. Meu, e aí o cara dá errado, velho. Então, tipo assim, meu, beleza, o cara consegue se recuperar, mas imagina o impacto disso, cara, tipo assim, do dinheiro da vida inteira que ele juntou, o cara perder em um ano porque se empolgou, porque não planejou, e uma dica que você deu, cara, eu espero que as pessoas que estão assistindo tenham anotado essas perguntas que você falou, cara, faz uma entrevista com você mesmo, né? Conversa com você mesmo, se obriga a responder essas perguntas. Se as pessoas que estão ouvindo anotarem essas perguntas e colocarem isso em prática, cara, o quão poderoso isso pode ser? Porque de verdade, você falando as perguntas, eu falei, meu, se o empresário realmente se perguntar isso, ele vai ter noção muito mais realista do que é o negócio dele, ele vai tirar muito da emoção dele do jogo e ele vai conseguir obter resultados, cara. E outra coisa, Cláudio, você muda rápido. Quando você se questiona, você encontra o erro rápido, o cano furado. Se você deixar muito tempo o cano, o furo vai aumentando, porque a pressão da água vai fazendo aquele racho aumentar. Agora, se você identifica rápido o problema e você coloca as perguntas, tá. Aí você começa a pensar, como que eu resolvo esse problema? Vai custar dinheiro? Não vai custar? Dá para resolver sem custar dinheiro? Entendeu? Ah, vou investir. Preciso investir? É necessário fazer isso agora? Dá para segurar um pouco? Então, quando você começa a se perguntar as coisas, o que é necessário, eu falo isso, eu fazia até um tempo, depois não fazia, porque eu não tinha tempo. Não que eu não tinha tempo. Eu não me organizei para ter tempo. Isso daqui devia ser prioridade de qualquer empresário. Você se questionar, você olhar para o negócio. Mas pergunta quantos faz. Não faz. O operacional mata ele. Sim. Porque a turma vê um cara sentado na mesa, acha que está moscando, que tá... Não, cara, tem que pensar. Você tem que pensar. Então essas perguntas, elas são importantes.
E você, se perguntar, você muda rápido o leme do barco. Com certeza. Você acerta a direção mais rápido, você decide mais rápido. Você coloca um prazo. Eu falei com meu amigo esses dias. Falei, ó, onde você quer estar daqui tanto tempo? Coloca isso. Começa a pensar. Daqui 5 anos, onde você quer estar? Como você quer estar? Você colocar algumas perguntas que vão dar um norte. Daí você responde essas perguntas. Aí você consegue fazer um planejamento de acordo com essas perguntas. Eu falei para ele, viu, você vê o seu negócio tão legal daqui 1, 2 anos? Cara, quanto você custaria hoje? Quanto você ganha no mercado de trabalho hoje? Tanto. Ah, cara, quando você está tirando seu emprego? Não, estou tirando, estou tendo que botar. Tá bom. Você pensou se você botar 1 ano de cidade de trabalho? Sem contar, Cláudio, que quando as coisas dão errado, cara, o emocional, você falou que é interessante. O cara tirou uma rescisão, ganhou um dinheiro, ou ele deu certo alguma coisa, ele vai aplicar no negócio. Todo mundo pensa, ninguém planeja errar. Todo mundo planeja dar certo. Só que às vezes acontece errar. O emocional vai lá embaixo. Cara, só pra você ter uma ideia, quando eu montei a loja em Piracicaba, eu mudei pra lá, fiz uma negociação, montei a minha loja. De 100 metros que eu tinha uma loja, eu fui pra uma loja de 260 metros no shopping. Custo violento. Deixei a loja maravilhosa. Hoje, eu olhando, eu não precisava fazer tudo aquilo que eu fiz. Eu podia ter melhorado melhor meu contrato com o shopping. Eu podia ter feito um investimento, por exemplo, coloquei piso na loja. Eu podia ter colocado laminado. Deu errado, eu tiro e abro outra loja em outro lugar, não perco o laminado. Então você vai pensando em algumas... Depois você vai vendo algumas coisas e fala, cara, se eu tivesse pensado melhor em tudo, por quê? Ah, mas eu não monto negócio para dar errado. Ninguém monta. Mas você tem que pensar em se der errado. É uma possibilidade. Você tem que pensar. Tudo pode dar errado, como tudo pode dar certo. Esse dia eu estava falando com o rapaz, falou, mas você é muito pessimista. Eu falei, não, cara, eu já errei. Você tem que ser realista. Você tem que pensar em tudo. Porque daí você vai mapeando e você vai colocando gatilho para você não se perder no caminho do erro. Sim. Então, imagina, eu tinha acabado de investir uma bala na loja, em setembro. Meu caixa baixo, alavancado, mas com estoque e tal. Aí vendia, por exemplo, mudei para Piracicaba, eu e o Roberto estamos na loja, a loja começou a crescer 10, 20% no mês. Que legal. Porque a gente estava lá na loja, menos problema das lojas de Jundiaí, focado naquilo ali. Bombando, então, tipo, crescendo. Não estava no que a gente queria, mas, tipo assim, em prazo de 1 ano, pelo que a gente estava galgando de crescimento, a gente ia chegar num ponto bacana para depois segurar. Meu planejamento era, eu realinhei. Então, eu estava crescendo, eu vi que eu não estava dando conta de organizar toda a estrutura, eu vi que eu não estava dando conta. Eu vi que eu estava só com incêndio, foco de incêndio apagando. Eu falei, não, vamos eliminar aqui Jundiaí, vamos lá Piracicaba, que está melhor. Aí eu comecei a estruturar melhor lá, vender setembro, outubro, novembro, dezembro, melhorando. Fevereiro foi o melhor fevereiro, 2019, se não me engano. 2020, né, que veio a pandemia. Foi o melhor fevereiro da minha história. Vendi X. Setembro, dia 19 de setembro, deu a pandemia. De X, vamos supor que de X eu vendi 0,4x. Sim. Em um mês, Uma virada. o custo é o mesmo. Em abril, eu vendi 0,05, vamos supor, de 100% de abril eu vendi 7% do que eu vendi em fevereiro. E o custo era o mesmo. Você não consegue mandar funcionário embora rápido. O aluguel. Não, e até também entender o que é ser a pandemia de fato. É 15 dias só. Sim. Imagine, 4 meses. Você não ia demitir todo mundo, fechar a loja por causa de 15 dias? Não, eu tinha acabado de investir uma bala na loja. Hoje. Tinha até uma resistência. Aí veio a pandemia, aí judiou bastante do meu, porque shopping, né? Não podia abrir, não dava. O e-commerce nosso não estava legal ainda, vendia mais só decoração, mas não dava. Sim. Então, assim, o começo do fim foi ali. Na verdade, a pandemia veio no momento. A pandemia judiou, porque daí que aconteceu. Veio a pandemia, o faturamento caiu muito. Aí você tem um monte de coisa pegando fogo. Boleto a vencer, gente cobrando. Você precisa
ter um emocional muito bom. Uhum. Aí, graças a Deus, que eu tenho muita convicção, fé em Deus. Porque Deus sempre foi fundamental na minha vida, Cláudio. A presença de Deus, a voz do Espírito Santo, a sensibilidade de ouvir sempre foi fundamental. Porque eu sabia que fazia parte de um processo da minha vida. Uhum. Então, você vê a coisa na baixa, mas você sabe quem é você. Você sabe que o problema não foi ocasionado somente por você, foi o problema da pandemia e tal. E aí eu não consegui movimentar tão rápido o que precisava movimentar. E aí eu comecei a pensar mais, refletir, organizar, aí resolvendo as coisas, tentando amenizar os problemas. Uhum. Porque às vezes a gente acha que o problema você precisa resolver de imediato. Às vezes precisa, mas às vezes você precisa ganhar tempo. Você precisa ganhar tempo para pensar numa estratégia para sair menos lesado do problema. Uhum. Então aí você vai. Então você tem que ter um emocional muito bom. Então na Romilisa eu aprendi muito teu emocional, a confiança do Senhor. Uma coisa que eu e a Roberta tem combinado, que a gente não fica atacando um ao outro. Então, tipo assim, eu falei que ia dar errado. Eu falei, então a gente, não, tamo junto, vamos pra cima, vamos vencer. Então, por exemplo, tinha dia que ela tava triste, eu, não, vamos, a gente vai resolver, a gente vai passar essa fase. Aí no outro dia eu tava mal, não, vamos que a gente vai conseguir. Legal. Então, assim, ter uma pessoa do seu lado que te ajuda é fundamental, né? Top. E você não é otimista, aliás, otimista não, você não é pessimista, igual você comentou aí agora há pouco que já disseram para você que você é, que você abriu um novo negócio. Sim. É recente, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu novo negócio e quais são as expectativas para ele, cara. Porque bagagem você tem. Nossa. Agora Agora eu tô tentando acertar tudo que eu errei já no Legal. passado, coisas que eu tenho aprendido. Então, assim, ó, agora, o que aconteceu? Eu tenho o Felipe, casado com minha prima, que é a Gabi. E ele já era do ramo de plantação, plantou já tomate, vagem, umas par de coisinhas assim, ele já plantou quiabo. E esse ano, a esposa dele transplantou. E aí ele ficou, tipo, investiu tudo nela. Um transplante e tal. Graças a Deus ela tá muito bem agora. Venceram essa fase aí. Aí um dia ele tá lá em casa, e aí ele contando a história dele. Eu nem conhecia ele de perto, assim. Sabia deles, casados, tudo, chamando um dia para ir em casa, trocar uma ideia e tal, ele comentando. E aí eu ouvindo a história dele, eu falei, não, o cara tem carro e tal, o negócio parece ser bom. E aí eu venho na minha cabeça, não, tentar fazer uma parceria aí. Mas eu falei, não, deixa quieto, sabe quando você quer? Falar, deixa eu pensar mais um pouquinho, deixa eu trabalhar no que eu estou trabalhando, fazer as coisas que eu estava fazendo. Eu estava estudando bastante marketing digital e focando nos negócios da família e tal. Aí eu falei, deixa quieto. Aí um dia Deus tocou no meu coração, vai trocar uma ideia comigo. Aí eu fui, conversei com ele, falei, mas quanto que precisaria, tal. Eu tinha um dinheirinho guardado, aí, na guardado não, tinha vendido meu carro, aí tava com um dinheirinho, aí eu falei, rapaz, sabe que é um negócio que, tô pensando, hein? Falei pra ele, tô pensando, acho que dá pra fazer um negócio aí pra nós dois. Aí no domingo à noite, eu nem tinha o WhatsApp dele, isso eu vi pessoalmente, ele mandou mensagem, eu vim conversar aí. Aí Deus falou algo no meu coração, eu fui lá conversar com ele, aí topamos fazer uma sociedade. Eu e ele, e a gente começou a plantar tomate grapes to have, né? Que é aquele tomate mais docinho, e quiabo. Aí a gente começou em julho, eu participei um pouco da operação de vendas, então a gente tem umas roças, a gente fala roça, né? Que é a plantação, que é parceira nossa, então a gente pega deles, cumbuca o tomatinho e tal, e vende para distribuir, né? E aí a gente começou a plantação nossa agora, então tenho aprendido muito, né? Porque a gente é um investimento alto também no fim das contas, você planta na terra ali, aí você tem que ficar preocupado com várias coisas, com clima, com um monte de coisa. Tipo, não é assim, comprou, pediu para entregar e você vende. Não. Tem todo um processo. Tipo, o nosso tomate, por exemplo, é 3 meses, desde que a gente lançou a mudinha na terra até começar a colheita. E aí depois é 4 meses de colheita. E aí você tem outras variáveis. Quais são as variáveis? Não é fácil encontrar gente para trabalhar na roça, não é fácil. Aí tem um problema, por exemplo, o preço do tomate é muito variável. Então um dia, por exemplo, está vendendo a R$7 o quilo, outro dia pode estar R$17, R$20 o quilo. Então, por exemplo, só que o custo é o mesmo. O que é bom e é ruim. Se o preço está ruim, você vai ganhar pouco. Mas beleza. Agora, se o preço está bom, o seu custo é o mesmo, você vai estourar.
Então a gente tá nessa batalha, orando muito, Que legal. pedindo muita força a Deus, só que assim, ó, ele é um ótimo vendedor, assim, e ele tá cuidando mais da parte de roça. Então ele tá gerenciando a equipe que tá lá trabalhando na roça, e eu vou com ele, o nosso barracão lá que a gente tem, é do lado da roça. Então eu vou lá, eu tô organizando, estruturando o barracão. Então eu tô na parte mais estruturar a empresa. Então eu tô buscando tudo aquilo que eu errei, tudo aquilo que eu aprendi, me questionando, me perguntando e tentando fechar os buraquinhos que estão abertos, parte por parte, que não dá para fechar do dia para noite tudo. É o que eu falei, às vezes o cano está cheio de furo. Você não pode desesperar em fechar tudo. Vai fechando por partes, vai fechando o que dá, como dá, sempre atento, sempre marcado. Ó, porque a gente precisa fechar esse cano, aquele buraco. Mas você vai fechando por partes, com o tempo. Então, para mim, está sendo uma experiência muito top, assim. Eu imagino, e é legal, Vitor, que assim, dá para ver na sua história que realmente você internalizou os aprendizados. Eu acho que isso é crucial, não, você não está contando história só por contar, é tipo assim, cara, não, eu conto porque eu vivi e aprendi de fato. Então esse seu negócio agora tem tudo para dar certo, inclusive esse é o meu desejo. E cara, vamos para a frase? Eu estou curioso para saber qual que é a sua frase. É um dos meus momentos favoritos do podcast, então compartilha com o pessoal aí qual é a sua frase e o porquê dela. Cara, minha frase é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa frase vem me marcando há muito tempo. Vem até com a camiseta de fé, feita. Legal, legal. Por quê, Cláudio? O que me dá estrutura para tudo desde sempre é a palavra de Deus. Eu fiquei afastado de Deus no período dos meus 13 aos 19 anos, mas eu sempre tive um relacionamento com Deus. Então eu não entendia, mas eu orava, eu ouvia as direções do Espírito Santo para mim, assim, sabe? Mesmo quando eu estava fazendo errado, Deus me falava, não é isso que eu tenho para a sua vida, não é isso que eu quero. Então a fé, por que eu falo muito sobre a fé? Às vezes a gente olha para nós mesmos, a gente acha que não temos capacidades. A gente acha que a gente menospreza nós, a gente acha que o fulano é melhor, o ciclano é melhor. E a gente tem dificuldade, às vezes, de olhar nossas qualidades. E todos nós temos qualidades, todos nós temos um dom. Deus, ele não faz ninguém sem um propósito. Nenhum fabricante cria algo sem propósito. O cara que fez esse som, ele criou com um propósito, transmitir a nossa voz para o mundo inteiro, não é? Tudo tem um propósito. E o propósito é o quê? Dar certo. O cara que criou isso, ele criou para dar errado, Cláudio? Você imagine Deus, que está lá no céu, ele te criou para dar errado? Não. Ele te criou para ser um sucesso, para dar certo no que ele propôs para a sua vida. E aí, às vezes, a gente menospreza. E uma época eu menosprezava muito, da época da bike, eu achava que era muito ruim. Só que eu sempre vi que, assim, não importa se eu sou ruim ou bom, importa é o quanto eu quero aquilo. O quanto eu quero algo. Se eu quero algo, eu vou me dedicar. E para me dedicar, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé que eu vou conseguir algo, certo? Por isso que eu falo, olha, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Então, eu tenho certeza do que eu espero, que eu vou ser bom, que eu vou ser um sucesso, como pai, como esposo, como empresário. E a convicção do que não veio, quando está dando errado, ou quando a sua realidade não é aquilo que você imagina. Por quê? Deus, quando Ele cria nós, Ele cria para o sucesso, para ver uma vida próspera, abundante, alegre. Então, Ele cria para isso. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver um Deus que deseja que nós tenhamos sucesso. Para isso, nós temos que olhar voltar nossos olhos em Deus, na sua palavra, nas direções que o Espírito Santo nos dá. Se pegar, Cláudia, a Bíblia é um manual de instrução para ter uma vida empresarial de sucesso. Pega a Bíblia e começa a estudar aquelas atitudes de liderança, as atitudes, os provérbios, as atitudes de Davi de guerra. Você vai olhar aquilo e aplicar no seu negócio, cara, você vai ter sucesso. Então, a certeza do que se espera e a convicção do que se não vê é o quê? Eu espero algo para a minha vida. Eu tenho certeza de algo na minha vida, independente do que eu estou vendo agora. Porque a realidade, se você olhar para a realidade do momento, você acha que você não vai conseguir. Cara, vai estudar, começa a olhar os caras que alcançaram grandes coisas. Os caras deram errado bastante. Nem sempre vão dar certo em tudo. Você já foi falar daquela história da KFC? Já. O cara foi dar certo depois de... Não, tiozão já, 60 e poucos anos. E depois ficou bilionário há 80 e poucos anos. Então, aí às vezes a gente se compara com... Por exemplo, eu gosto muito do Pablo Marcos. Eu não gostava muito, mas hoje eu ouço algumas coisas do Pablo Marcos e tal. E aí, se você se comparar com ele,
vai dar ruim. Você vai falar, cara, eu não vou conseguir chegar lá. Uhum. Se você olhar pro Jorge Paulo Lima, os caras que são top, assim, os caras... ou o pastor, alguém que você admira, às vezes você achar que não vai dar. Mas você não precisa ser essas pessoas, você precisa ser você. Uhum. Você precisa ser você e aquilo que Deus planejou para sua vida. É. Então não olhe para a sua realidade. Não tenha vergonha da sua realidade. Não tenha vergonha do estágio que você está. Tenha visão de onde você quer chegar. Saiba que a realidade, às vezes, estando boa ou ruim, faz parte do processo. Uhum. O que importa é onde você vai chegar. Legal. Então, para mim, essa frase tá até no meu status de celular do WhatsApp. Fé, certeza do que se espera, convicção do que se não vê. Cara, que legal. Eu tenho fé que eu vou ser uma pessoa esses dias eu falei, né? A pessoa, quando me perguntar como eu estou, eu vou falar maravilhosamente bem, altamente próspero em riqueza, em abundância, em saúde, em amor e alegria. Eu vou começar a responder assim, eu estou treinando minha cabeça, começar a responder essas assim. afirmações poderosas aí. Uhum. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua, lá em Provérbios. Uhum. O que bem utiliza comerá do seu fruto. Cara, se você falar que você não vai dar em nada, se você falar que você não presta para nada, é o que você está dizendo. Uhum. Tem casos, eu cuidei muito de juniores na igreja. É uma molecada mais nova, né? Tipo pré-adolescente. Sim. E aí, Cláudio, você vê muitos pais falando assim, o menino não vai dar para nada. Essa menina não presta. É um vagabundo, é um preguiçoso. E os pais falando, declarando isso sobre os seus filhos. A palavra tem poder. Não, meu filho é uma benção. Mas está aprontando para ele, é uma benção. Meu filho vai ser próspero. Meu filho vai ter uma vida abundante. E você declarar sobre a vida da sua família, sobre sua vida, sobre seus negócios. Sobre seus negócios. E crer. E crer em Deus. Então, a palavra de Deus me dá muita força, sabe? E eu creio muito no poder da palavra de Deus. Muito. Top demais. Hebreus 11:1. Vitor, muito contente. Queria deixar para você uma lembrancinha aqui do canal, uma lembrancinha da Pocket ADM. Eu estou muito, de verdade, coração cheio aqui de alegria, cara, de você ter participado aqui com a gente. Compartilhou muito conteúdo, a sua história é uma história muito legal, cara, vários aprendizados em todas as fases aí. E com certeza, para o seu momento atual, que eu desejo muita sorte, muita prosperidade, que você colha literalmente os frutos que você vem plantando. E, cara, esse é só o primeiro papo. Curtinho, 1 hora e pouquinho ali, realmente, só para a gente deixar aguçado para os próximos episódios. Então, realmente, vão ter outros. Conte com a Pocket, conte com esse espaço sempre que você quiser transmitir uma boa mensagem que eu sei que você tem. Esse canal aqui é seu também. Te agradeço demais pelo seu tempo, cara. Seu tempo é precioso, viu? Se eu fosse pagar por uma consultoria igual essa aqui, ia sair caro, tá? Então, obrigado mesmo de coração. Faça suas considerações finais e não se esqueça do lema aqui do canal. Tá. Flávio, eu quero agradecer você por esse espaço, pela oportunidade, a Alice, cederam aqui. Para mim está sendo muito bom. É muito importante. Eu tinha um sonho de participar de um podcast. Quando será que eu vou ser convidado? Legal. E era que o dia que você me chamou, eu falei, nossa, que bênção. Deus, ele realiza sonhos. Que legal. Então, eu queria agradecer também toda a galera que está acompanhando esse conteúdo. E o trabalho que você está fazendo, pode ter certeza que vai surtir muito resultado na vida das pessoas. Não só na sua vida, mas nas pessoas que acompanham e na sua vida também. Que eu creio que esse projeto, antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus. Pode ter certeza que o processo às vezes não é fácil, mas Deus está com você no processo e vai fazer sua voz ecoar muito longe em nome de Jesus. Tá? Amém. E eu também queria agradecer a toda a audiência que está assistindo e queria falar que eu sou o Vitor Colesse, do Sítio Domines e da Japinha Administradora de Bens. Eu sou o Pocket, mas faço grande. É isso aí. Pessoal, é desse jeito que a gente encerra esse conteúdo, coração cheio. Não se esqueça, Hebreus 11:1. Se já se esqueceu, vai ler. E, cara, isso tem que ser o lema da sua vida também. Tenha fé, tá? O seu negócio vai dar certo, ou o seu sonho, coloque em prática que realmente vai dar certo. Obrigado do seu tempo, da sua atenção. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E eu vejo você no próximo episódio.